Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de iniciação científica para o 6º ano, ainda sobre o diário de bordo. Na aula anterior, a gente estava trabalhando como vocês devem fazer o registro no diário de bordo. Nós já falamos como deve ser para as pesquisas escritas, audiovisuais, visuais e de áudio. Hoje nós vamos falar sobre como você deve fazer o registro quando faz uma visita técnica, quando você realiza experimentos e como acontece quando você for criar um protótipo, tá bom? Nesses 3 casos, a gente vai fazer registros antes e depois. Alguns deles durante também, tá? As visitas técnicas são chamadas também de visitas de campo. A gente usa o termo visita de campo quando você vai para o campo, vai para o mato, Mas essa mesma pesquisa de campo pode ser numa universidade, pode ser numa outra escola, na praça da sua cidade, ou seja, pode ser em qualquer lugar. As visitas técnicas normalmente são quando você tem um lado mais profissionalizante. Então, uma escola, uma faculdade, onde acontece um curso, tá? Numa emissora, onde você fizer uma visita que vai trazer informações para o seu projeto. Para fazer, você precisa ter um momento de registro antes dessa visita e um momento de registro depois. Durante, é sempre bom você também fazer um registro, mas não no diário de bordo, tá? O registro no diário de bordo antes tem o objetivo de organizar o que você quer fazer, os objetivos que você quer atingir nessa visita. Então você precisa ter respostas. Onde você vai? Por que você vai lá? Como que você vai lá? Você vai lá quando? Você vai fazer essa visita com quem? E o que você vai fazer quando você chegar lá? São perguntas que você precisa ter a resposta antes de ir. Eu não posso falar sobre a importância da atividade física nas praças sem ter, por exemplo, um roteiro do que eu vou fazer nessa praça. Aí eu chego lá, vem uma ideia, como eu não pensei, essa ideia vem bagunçada. Se você não tiver esse roteiro antes, possivelmente a sua visita técnica não vai ter sucesso. Então você faz um roteiro de onde você vai, por que você vai lá, como você vai lá, quando você vai, com quem você vai só você e seus colegas? Sério? Tem idade para isso? Você vai com o responsável? Você vai com o orientador? Quem é o adulto que vai te ajudar? Porque você precisa ir, você precisa voltar, tá? E o que você vai fazer quando você chegar lá? Você vai só observar o que tem? Ou você vai abordar pessoas? Se você vai abordar pessoas, você vai abordar pra quê? Tudo isso você precisa saber antes de ir. Até para estar preparado para fazer o que deve ser feito. Chegou o dia de ir? Ótimo! É bom que você faça esse registro para você não perder os detalhes. Você pode usar o seu celular. Tem o grupo de WhatsApp do grupo do projeto, manda as mensagens de áudio lá, diz assim: a gente chegou na praça e aqui a praça não tem área para o pessoal sentar, é uma praça que é toda no cimento, não tem grama, tem umas árvores, mas são poucas, não tem como fazer o registro de áudio, papel. Faz um esquema, desenha como que seria a praça, onde estão as árvores, de que tamanho são essas árvores, tem banco? Não tem? Faz o registro de tudo, porque esses desenhos eles poderão ser anotados no diário de bordo. Então, chegou dessa visita técnica, registra, é o teu registro depois. E aí, quando é que foi? Porque você pode planejar para ir numa terça. Fui na terça,
Não, gente, assim, hoje é segunda, a gente tá reunida, a gente podia ir amanhã. Terça-feira não deu certo, quarta-feira não deu certo, quinta-feira não deu certo, sexta não deu, você foi no sábado. Então, quando que você foi? Fui no sábado. Com quem você foi? Era pra ir eu, a tia Margola e o tio Lucas, e aí o tio Lucas não pôde ir, só foi eu e a tia Margola. E o que foi feito lá? A gente levou o roteiro que a gente tinha feito e visitamos a praça do lugar tal, ruas tais, no horário tal. O clima estava muito quente, lá não tem proteção, não tem como fazer sombra. A gente fez um desenho da localização da praça para mostrar tudo que tinha. Levamos material para realizar entrevistas ou um questionário para as pessoas lá perto responder. Qual foi o resultado? Achamos que a praça é muito pequena, ou a praça é muito grande, ou tem pouca árvore, ela é bem arborizada, podia ter mais banquinho, ou o tanto de banco tá ótimo. O registro, o resultado, depois, o que aconteceu? O que você foi fazer? Você fez tudo? E aí, o que você achou disso? Isso tudo para uma visita técnica. Imagina que você está falando das praças da cidade e vai fazer uma visita técnica em 10 praças. Você tem 10 reuniões de antes, 10 reuniões de depois. Ou você pode fazer um esquema generalizado e ter uma de antes de todas, porque aqui você já vai dizer com quem, como, quando, de cada uma das praças, certo? Mas depois você foi um registro para cada praça. Olha só a quantidade de registros que a gente vai ter. Quando você terminar o seu projeto e você for fazer o relatório, que é o que a gente apresenta nas feiras, é o relatório, eu vou pegar todas as informações que estão lá no teu diário de bordo. Então você vai pegar o teu diário de bordo e vai passar para o computador. Praticamente isso, de uma forma estruturada e organizada. Isso quer dizer que se você não copiar todas essas informações, você não vai ter um relatório bem feito. Seu trabalho vai estar de péssima qualidade. Isso não vai acontecer com os nossos alunos do 6º ano, porque a gente agora sabe como fazer o registro das visitas técnicas. Professora, e quando for um experimento? Porque fazer experimento é ótimo, adoro fazer experimento é uma maravilha, vamos para o laboratório agora! Não, tem que fazer o registro antes, a gente faz um registro durante e depois também. O que você vai fazer antes? Meu amor, se é um experimento, tem mais pergunta ainda para ser respondida. Onde que vai ser? Onde que você vai fazer esse experimento? Vai ser na sua cozinha, na sala da sua casa, lá na área, porque pode formar gases e ser perigoso? Você vai fazer no laboratório da escola, no laboratório de uma faculdade ou de uma outra escola técnica? Ou onde? Quando que você vai fazer? Daqui uma semana? Daqui 2 semanas? Quando? Com quem? Vai só você e seus colegas? Sério? Você não vai fazer com um adulto por perto? Seu pai disse que vai fazer com você, a sua mãe que vai ajudar, as mães de todo mundo vão ajudar. Deus, que maravilha! Teu orientador tá perto? Maravilha! Preciso saber com quem. Pra que você vai fazer esse experimento? Gente, a gente não faz experimento só porque é legal. A gente faz porque ele tem um motivo dentro do projeto. E você vai fazer o quê? Hein? E você vai usar o quê? Você vai só amassar um papel? Você vai usar só uma folha de papel? É isso? Quem vai levar essa folha de papel? Quais são os riscos que você tem quando você fizer esse experimento? Cadê o teu esquema? Dizendo o material, o procedimento e o que você quer obter com esse experimento. E se ele te oferece um risco, como é que você vai impedir que isso aconteça? Eu vou usar uma faca, eu posso me cortar, principalmente porque eu sou desastrada. Como você vai impedir que você se corte? O adulto que vai estar com a gente é quem vai cortar.
viu? Resolveu. Isso tudo aqui antes. Durante o experimento, você pode filmar o experimento, você pode gravar o áudio, você pode fazer o registro passo a passo lá. E você não levou um relatório, você não levou um esquema? Registra no esquema. Ah, professora, é porque o meu experimento foi fazer um biscoito amanteigado. E eu precisei botar todos os materiais. E aí lá no esquema diz, eu boto a manteiga e misturo com açúcar. Meu açúcar não misturou direito. Já é uma informação. Registra tudo que aconteceu. Depois que você fez esse experimento, você vai lá no seu diário de bordo registrar. Quando que você fez o experimento? Quem é que foi de verdade? Seu pai e sua mãe? O papagaio, o periquito, o vizinho, seu irmão mais velho, uma tia, o seu orientador? Quem é que estava lá para ajudar vocês? E o que foi que vocês fizeram? Era para cortar uma maçã em 17 pedaços? Foi isso que vocês fizeram? Então vocês levaram a maçã, levaram a faca, cortaram em 17 pedaços e aí? Os pedaços ficaram todos iguais, redondos, quadrados, triangulares? Foi fácil, foi difícil? Escreve tudo. Pode fazer desenho. Lá no diário de bordo, você pode fazer um desenho de como ficaram as coisas, de como aconteceram, tá? Pode sim. Isso daqui tudo só para fazer um experimento. Tá certo? Não tá azul, é porque se fosse estava azul. Um experimento. Tem que fazer isso tudo. E se você fizer um protótipo, você sabe o que é um protótipo? Eu quero fazer um carrinho que eu dê corda em cima e ele anda por 2 horas. Você quer fazer um carrinho, você vai fazer um protótipo. O protótipo é um modelo. Esse modelo que você está criando precisa seguir o mesmo passo a passo dos experimentos. Você vai me dizer onde é que você vai criar, quando, com quem, por quê, o que você vai fazer, vai usar o quê, quem vai levar o quê, quais são os perigos que você corre quando você está montando esse teu protótipo, qual é o passo a passo para fazer o teu protótipo e para fazer com que você não se machuque, quais ações você vai realizar. Vai fazer o registro durante a criação desse protótipo, enquanto você está cortando a latinha de refrigerante para usar o alumínio e amassar. Tudo isso você pode filmar, você pode gravar áudio e depois vai registrar tudo no diário de bordo. Mas eu preciso ter esse antes, durante e o depois. São 3 momentos diferentes que devem estar registrados no diário de bordo com riqueza de detalhes. Quanto mais detalhes você colocar, mais fácil vai ser você lembrar de todos eles, tá bom? Nesses 3 pontos, nós seguimos um passo a passo que precisa de momentos de você fazer pesquisas e confirmar informações antes de começar. Tanto para as visitas técnicas, para os experimentos, para a realização dos protótipos, você precisa de um antes e um depois. E olha que é sempre uma delícia você registrar o durante. O antes e o depois vai estar lá no diário de bordo bem descrito. E o durante, aquela filmagem, ele ajuda a tornar mais divertido o processo do aprendizado e a lembrar de todos os detalhes durante a realização. Bem, ainda tem várias coisas que a gente pode utilizar. A gente pode fazer entrevista, aplicar questionário. E esse é o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Finalizamos então a aula de hoje mostrando 3 ações para enriquecer o nosso projeto. Espero que vocês façam os registros com o máximo de detalhes possíveis. E use o Color Code. Os desenhos você pode fazer primeiro de lápis, mas depois tem que passar para caneta. Não esquece, no diário de bordo, usamos sempre a caneta. Não precisa usar corretivo, tá bom?
Beijo e até a próxima aula!